Graça e paz, amada igreja. Prazer estar com vocês aqui nessa noite, nesse culto. Depois de 15 anos lá no norte do Brasil, na terra do açaí, o Senhor colocou no nosso coração um desafio bem grande, desafio enorme, maior, muito maior do que nós, mas nós temos um Deus grande. E agora em dezembro, nós saímos da Palavra da Vida Norte, vendemos tudo, só não vendi a minha esposa, meus filhos, a minha alma, mas vendemos os móveis, vendemos tudo que podíamos vender ali, trouxemos tudo que coube no carro e viemos para cá. Chegamos aqui no final de dezembro, depois de Natal, Ano Novo, eu fui até Vila Velha, Espírito Santo, que inclusive agora vive alguns dias difíceis, né? Por causa da enchente que pegou algumas cidades. Ali participando de um curso, ajudando no curso e também pregando em algumas igrejas. E nessa ausência fiquei sabendo que teve uma tradutora aqui, né, para o inglês. Então vocês viram a minha esposa primeiro do que eu. E alguém brincou se ela hoje ia traduzir para o húngaro. Não, não vai ser hoje que ela vai traduzir. Mas nós vamos passar o semestre aqui em Atibaia. Nós vamos morar ali na Palavra da Vida. Arrumamos aí uma casinha para a gente passar essa temporada e eu espero que ela seja bem curta. Nosso alvo é chegar o quanto antes nesse desafio da Hungria, que já, ao longo da mensagem, eu vou falar um pouco mais. E não vamos estar aqui aos domingos. Gostaria muito de estar aqui com vocês e convivendo com vocês cada domingo, mas nós temos que sair a campo. A IECA é a nossa igreja mãe, enviadora. Você já sabe toda a história, né? Como Deus usou essa igreja desde o início da década de 80 para me alcançar, né? Levar o evangelho para mim, e aqui fui salvo, discipulado, enviado para o seminário, retornei, ordenado pastor, servi como pastor, enviado para o norte, e agora voltei para enviar para o norte, mas agora o norte um pouco mais à direita, no outro continente. Então é uma igreja com quem nós temos um carinho muito especial. Então, alguns estão desde o início, nos conhecem quando não tinha nem cabelo branco, né? Mas alguns nos conhecem há pouco tempo. Mas é essa a nossa igreja. Vocês são a nossa igreja. Lembram-se de Paulo e Barnabé? Quando saem para a viagem missionária e retornam e conversam com a igreja e convivem com a igreja. Depois Paulo sai de novo, cada um para um canto, Barnabé para um lado, Paulo para o outro. Depois Paulo volta de novo para Antioquia. E depois da terceira viagem, Paulo sai de novo em Antioquia, mas ele não volta mais. Ele será preso em Jerusalém, depois vai para Roma. Mas assim como Paulo tinha sua igreja ali em Antioquia da Síria, essa é a nossa igreja. Então é muito bom quando podemos voltar aqui e rever os irmãos. Mas durante a semana, desejamos visitar algumas células. Tem convite? Podemos ir? Células? Amém? A gente vai fazer agenda e vamos tentar o máximo possível visitar algumas células. Ali poderemos conversar bastante, compartilhar mais detalhes, receber dos irmãos encorajamento, ânimo, intercessão. Vamos precisar bastante. Então, esse é o nosso alvo. Mas nos domingos, a partir de semana que vem, já estou em Campinas e assim vai. Eu acho que eu vou voltar aqui para o culto, talvez em junho. Mas até lá nós estamos com a agenda já feita. Mas eu acho que um domingo ou outro de manhã, se Deus permitir, nós estaremos por aqui. Mas estamos muito alegres e desafiados. E é bom estar com os irmãos. Eu quero começar hoje à noite a mensagem com uma frase que foi dita por um camarada chamado Nicholas Butler. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1931 porque participou do que foi chamado Tratado de Paris, tentando mobilizar paz. Mas logo depois veio a Segunda Grande Guerra, né? Mas ele ganhou esse prêmio e ele é famoso, ele era um pedagogo, ele foi presidente muitos anos da Universidade de Colômbia, muito famosa nos Estados Unidos, e ele falou essa frase, eu queria mostrar para vocês. Uma das frases famosas que ele tem é essa: eu divido o mundo em 3 classes. Os poucos que fazem as coisas acontecerem, os muitos que assistem as coisas
acontecerem, e a esmagadora maioria que não tem noção do que acontece. Interessante. Alguns estão entendendo muito bem o que está acontecendo e estão engajados. São aqueles que fazem parte, não dos problemas, mas das soluções. São aqueles que arregaçam as mangas, enfiam a mão na massa e vamos partir para a luta. E alguns que ficam assistindo. Às vezes até são críticos. Ah, não foi tão bom quanto podia ser, né? Não gostei muito. E aqueles que... O que está acontecendo? Nem sei o que está acontecendo. Embora essa frase ela tenha um pouquinho de verdade, ela não é totalmente verdade para nós que seguimos o Senhor Jesus. Porque, na verdade, como seguidores de Jesus, não somos nós que fazemos as coisas acontecerem, tá certo? Não há em nós capacidade, estrutura, inteligência, sabedoria, que a gente faça as coisas acontecerem. Ainda mais nas questões espirituais. Ninguém pode converter uma pessoa, ninguém pode transformar o coração de uma pessoa. Esta obra é uma obra exclusiva de Deus. Então, na verdade, é Deus que faz. Mas Deus faz por meio do seu povo. Deus faz por meio de mim. Deus faz por meio de você. Portanto, no reino de Deus, não há espaço para meros assistentes. Muito menos para aqueles que não têm noção do que acontece. Ao contrário, aqui, o que nos cabe como seguidores de Jesus é, de fato, entender a missão de Deus, se envolver com ela e enfrentar as suas dificuldades enquanto Deus realiza a sua missão. Olha essa frase aqui. Essa é a frase que eu gostaria que você pudesse gravar essa noite. Deus está em missão. E nós, hoje, nessa geração, nós que cremos no Senhor Jesus, que pertencemos a Deus de verdade, nós somos convocados, mais do que convidados, nós somos convocados a enxergar essa missão, entender essa missão. E não só entender, mas nos envolver com ela, e não só se envolver enquanto as coisas vão bem, mas quando vierem as dificuldades, e elas vêm, permanecemos firmes, juntamente com Ele. Quando lemos a Bíblia de capa a capa, nós percebemos que há um plano que foi feito antes da fundação do mundo e que nada foge ao controle soberano do Senhor, conforme nós cantamos hoje, e que Ele está realizando esse plano. Não vou contar aqui toda a história bíblica, mas seria muito bom você entender esse desenrolar da história bíblica, em que Deus está cumprindo a sua missão por meio de um povo eleito, por meio de um povo com quem Ele faz aliança, por meio de um povo que Ele chama a salvação, e Deus vai realizando a sua missão. A missão é dele, não é nossa, em primeiro lugar. Mas Ele nos convida, ou melhor, nos convoca a fazer parte. Mas qual é a missão de Deus? A missão de Deus nós podemos resumir nessa frase. A missão de Deus, a missão que é do Senhor, primeiramente é exaltar, glorificar a si mesmo. Engrandecer o seu nome, porque Ele é o ser perfeito, digno de ser adorado, conforme nós cantamos hoje à noite. E Ele glorifica a si mesmo ao redimir um povo, dentre todos os povos da terra. Há hoje 17 mil povos, cerca de 17 mil povos ao redor do planeta. 7 mil deles ainda não alcançados com o Evangelho. Não há uma igreja firme, forte o suficiente para alcançar o próprio povo. É preciso ainda um esforço externo. Mas o Senhor, desde Abraão, lembra-se? Vou chamar você, abençoar você, e você vai abençoar, ou eu vou abençoar por meio de você, todas as famílias. Não é? E o Senhor está chamando um povo, dentre todos os povos, e ainda vai restaurar a criação. Vamos ver juntos essa missão? 1, 2, 3. A missão de Deus entre nós é glorificar a si mesmo ao redimir um povo dentre todos os povos e restaurar a criação. Lembra do Apocalipse? Na presença do Cordeiro haverá pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, adorando o Cordeiro, e no final Deus restaurará todas as coisas, novos céus e nova terra. E nós estamos aqui agora, vivendo aqui agora. Esses anos que o Senhor nos deu, não sabemos quantos anos o Senhor nos dará. Nós não somos simplesmente chamados para saber disso.
Nós somos chamados para nos envolver com Ele. E olha só o que o apóstolo Paulo disse, que nos faz entender essa realidade. Paulo disse a respeito dele mesmo, de outros que estavam com ele, dizendo, de Deus, ou nós somos cooperadores de Deus. E vocês são o quê? A igreja de Corinto. Lavoura de Deus e edifício de Deus. A obra de Deus, a igreja é de Deus. É Deus que está fazendo. Eu, Paulo, ele dizendo, e aqueles que Deus estava usando para edificar a igreja ali em Corinto, eram chamados cooperador. Pensa nessa palavra. Cooperador. Cooperador comunica aquela ideia de que eu trabalho junto. Eu estou ao lado. Não estou só assistindo. Não estou só me beneficiando. Mas eu estou participando, cooperando para que algo seja realizado. Já imaginou que Deus tem essa missão que nós acabamos de ver e que Ele nos convoca a sermos cooperadores com Ele nisso? A missão é dele. E porque é dele, vai se cumprir. Porque se fosse nossa, podia fracassar. A missão é dele e vai ser realizada. Agora nós, você que crê no Senhor Jesus, você é convocado a entender isso, a se envolver com isso e a enfrentar as dificuldades dessa missão juntamente com ele. Para ilustrar essa ideia, que eu queria que gravasse bem a sua mente, eu queria chamar um personagem bíblico, cujo nome é Neemias. Neemias é aquele personagem com quem nós podemos aprender que Deus pode fazer diferença através de nós. Olha que interessante, queridos. A gente está vivendo cada dia um novo ano. Já fez os seus planos para o novo ano? Já fez seus planos? Né? Exercício, dieta, curso. Vou casar? Cadê o Daniel? Vai casar, né? Vou ter filho, vou arrumar namorada, esse sei lá o que você planejou. Mas você precisa entender, e eu também, que nós não estamos simplesmente aqui para fazer os nossos planos, para sobreviver cada dia, para enfrentar as dificuldades que surgem. Nós estamos aqui para entender que a nossa vida é muito curta, e é curta mesmo. Não é verdade? Ontem tínhamos, hoje passa rápido. E nós não vamos só passar, nós devemos participar do que Deus está fazendo. Eu queria convidar você hoje à noite a pensar nisso, a pensar na sua própria vida, nas questões do seu dia a dia, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos. Mas entenda que essas coisas não estão centralizadas em você, nos seus propósitos. Porque, na verdade, Deus não está comprometido com os seus propósitos. Deus está comprometido com os propósitos dele. E nós devemos entender isso, e isso é que realmente traz satisfação para o nosso coração, e nos envolver com ele, o que ele está fazendo. De maneira que a nossa vida tenha sentido, de maneira que a nossa vida seja útil para aquilo que o Senhor está fazendo. Neemias, nós podemos dividir o livro de Neemias em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7 é a reconstrução dos muros, a reconstrução de Jerusalém. E no capítulo 8, capítulo 13, a restauração de Israel. Não só no aspecto físico, que foi na primeira parte do livro, mas agora no aspecto espiritual, reconstruindo a nação de Israel. Vocês devem se lembrar que Neemias estava lá, tranquilo, sossegado, com a vida ganha numa cidadela chamada Cidadela de Suzã. A funcionário do alto escalão no governo, tudo ia numa rotina normal e tranquila cada dia, mas ele vai acontecer algo com ele que Deus vai envolvê-lo de maneira incrível naquilo que Deus está fazendo. E ele vai sair dessa cidadela de Suzã e viajar aí cerca de 1.300 quilômetros e chegar em Jerusalém, e ali ele será alguém, um instrumento nas mãos do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você ainda não abriu, no livro de Neemias, capítulo 1. Meus irmãos, Deus está me convocando, e a você também, a entender a missão de Deus, a se envolver com ela e a enfrentar suas dificuldades juntamente com Ele.
Deus deseja que você pare para pensar e perguntar como é que eu me envolvo. Qual é a minha participação nisso? A minha vida vai passar, a minha história vai passar. Como que o Senhor está usando e ainda me usará para a missão dele? Lá está Neemias. Estão comigo? Neemias, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, palavras de Neemias. Neemias significa Deus consola, ou Deus é consolador, ou o consolo de Deus. Esse significado do nome Neemias. Filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela, ou na cidade de Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei. Até aqui por enquanto. Com Neemias, eu quero mostrar a vocês 3 qualidades necessárias para que a gente realmente seja um instrumento nas mãos de Deus. Mesmo pessoas, você vai pensar assim, mas Neemias é um cara extraordinário, fantástico, habilidades, né, superlativas. Não. Deus quer usar você. Os dons que Ele deu, as oportunidades que Ele deu, as condições que Ele deu, as limitações que você tem, o momento em que você vive. Cada um de nós, o Senhor quer nos usar, apesar de nós. Mas essas são qualidades que a gente encontra em Neemias e que nós podemos aprender que precisamos dessas qualidades, juntamente com Deus, para que sejamos cada vez mais esse instrumento em suas mãos. Amém, irmãos? Estão comigo? Sim? Lá está Neemias. E a primeira qualidade, portanto, é essa, disposição. Disposição para entender e se envolver com a missão de Deus. Lá está Neemias, ele é um copeiro do rei, é aquele que bebia o vinho, comia a comida do rei, para que o rei soubesse se estavam ou não envenenados. A vida tranquila, sossegada, e ele faz aquilo que qualquer pessoa faz quando está interessada em entender as coisas e se envolver. Ele faz uma pergunta. Ele podia ficar muito calmo, muito tranquilo, muito sossegado, muito na dele, indiferente, mas ele pergunta. Anani, um de meus irmãos, e aí pode ser de fato irmão de sangue, veio de Judá com alguns outros homens, não sabemos se é uma visita oficial ou não, e eu lhes perguntei a respeito dos judeus que restauram, a respeito dos sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eu perguntei. Aqui está um primeiro aspecto dessa disposição do nosso coração. Interesse. Porque a pergunta que Neemias faz é uma pergunta que demonstra interesse por Deus, pelo povo de Deus, pelos propósitos de Deus. Neemias sabia que Deus havia disciplinado o seu povo, levado em cativeiro na Babilônia, mas que Deus também estaria trazendo de volta esse povo, restabelecendo novamente em sua terra, Israel, Jerusalém. Então Neemias pergunta, como é que vai a turma lá? Como é que os nossos irmãos, como povo, vão? Neemias novamente demonstra disposição não só para perguntar, mas também para ouvir. Versículo 3, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias, as notícias não são boas. O povo está em sofrimento, o povo está em humilhação. Jerusalém, o muro ainda está derrubado, as portas ainda destruídas pelo fogo. Lembra-se, a Babilônia invadiu o reino de Judá, o reino do sul, em 3 invasões, a última, 586, destruiu tudo, destruiu a cidade, o templo, os muros, e foi restado ali um povo sem muita expressão. Os menos capazes ficaram na terra, os mais capazes foram levados ao cativeiro. Passaram-se anos e agora eu estou aqui, a história está no ano 445 a.C., ou seja, passaram 140 anos desde essa última invasão que causou a destruição. E ainda esse resquício de destruição ainda está lá. Mas não só o que foi destruído pela Babilônia, mas houve tentativas de reconstrução, mas de novo teve levantes, guerras, invasões, então ainda está destruída aquela realidade. Neemias, a situação é triste.
a situação é calamitosa. Lembre-se que os muros representavam proteção, os muros representavam a honra da cidade. Agora, lembre-se que com esse povo, Deus tinha uma aliança. Lembre-se que o que está em jogo é a honra de Deus. Quem passasse por aquela terra, quem passasse por aquela cidade e visse aquele monte de ruínas, embora o templo, não com a mesma glória do templo de Salomão, ainda tinha sido reconstruído, mas quem passasse por lá perguntaria: cadê o Deus desse povo? Cadê o Deus vivo e poderoso desse povo que, na verdade, abandonou esse povo em suas ruínas? O que estava em jogo era a honra de Deus. O que estava em jogo era a proteção da cidade santa de Deus. O que estava em jogo era o povo e o seu cuidado. Neemias parou para ouvir. Mas Neemias não só parou para perguntar, parou para ouvir, mas parou para lamentar. Aquilo doeu lá dentro, aquilo mexeu no seu coração. Ele não foi indiferente, como se pensasse assim: puxa, então a vida aqui até que está melhor, né? Tudo bem, nós somos escravos, mas eu estou na corte do rei, tenho acesso à corte do rei, estou no mais alto escalão, eu vejo os governantes visitando o rei. Puxa, que posição fantástica que eu estou vivendo. Não. Ele era incapaz de pensar apenas em si mesmo. O texto diz, versículo 4, que quando ouviu essas coisas, ele sentou, e as palavras, os verbos utilizados aqui, demonstram grande apreensão, grande amargura, grande lamento. Ele sentou-se, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou ao Deus do céu. Ele não foi incapaz só de ouvir as más notícias e seguir a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas ele está entendendo a missão de Deus, ele está entendendo que Deus havia dado a sua profecia, que o povo voltaria, ele está entendendo que esse povo precisa ser restaurado, e ele lamenta as condições que esse povo está vivendo. Lembre-se que o jejum, dado como ordem por Deus, era uma vez ao ano. Mas o texto diz que ele está jejuando. E, na verdade, desde que ele ouve as notícias, até no capítulo 2, quando ele fala com o rei, passa-se 4 meses. 4 meses ele ainda lamenta, 4 meses ele ainda jejua, 4 meses ele ainda ora. Ou seja, aquilo bateu dentro do seu coração. Ou seja, meus irmãos, qual é a tendência do meu coração? A tendência do meu coração é saber se eu estou bem. Se minha família está bem. Sim ou não? Se a nossa igreja vai bem. Se a nossa realidade vai bem. Mas o Senhor, a exemplo de Elias, quer nos levantar os olhos. E quando nós estamos focados no propósito de Deus, que é chamar um povo dentre todos os povos, redimir um povo para si mesmo, de todos os povos, preocupado com a proclamação do Evangelho, preocupado com a edificação da sua igreja. Esse é o propósito dele. Se eu entendo isso, então as minhas perguntas devem ser: como é que vai o propósito de Deus? Como é que vai a obra do Senhor? Se nós temos nossa vida, o boleto vai vencer amanhã, eu tenho que cuidar de criança, eu tenho que trocar fralda, levar para a escola, tenho que trabalhar, tenho que fazer curso, aguentar chefe chato, lavar louça, a vida corriqueira, ordinária, do dia a dia, mas nós precisamos, essas pequenas coisinhas da vida, colocá-las no quadro maior. Os irmãos estão comigo? Colocá-las no quadro maior e perguntar assim: esse é o propósito de Deus. E eu não posso ficar tão envolvido nas coisinhas da minha vida que eu perca isso de vista. Então, tudo que eu sou, a saúde que eu tenho, os recursos que tenho, os dons que eu tenho, o momento de vida que eu tenho, tudo que eu tenho que pensar como é que isso se encaixa no propósito de Deus. E naquilo que Ele deu para mim. Deus não vai cobrar de você o que Ele vai cobrar de mim. Cada um de nós prestará contas a Deus. Então, a primeira qualidade para a gente realmente participar do que Deus está fazendo é disposição. Irmãos, eu queria abrir mais meu coração aqui e contar um pouquinho para vocês do momento que nós estamos vivendo. E aqui é, na verdade, uma conversa de família. Vocês entendem assim? Vocês são minha família. A minha, da minha esposa, da Ruth, que não está aqui. Ela foi para trabalhar no acampamento Pau da Vida no Paraná. E o Natan, que está por aí, não sei onde. Meus irmãos,
A vida estava muito boa no norte do Brasil. Estamos servindo o nosso Deus lá. Mas um dia, eu e o Johanna fizemos uma pergunta. Chegamos para um líder internacional para a vida e perguntamos assim, olha, nós sempre tivemos um sonho. E o nosso sonho era servir num campo transcultural fora do país. Houve uma tentativa lá em 2004, que os irmãos mais antigos conhecem, mas as coisas não aconteceram. Mas hoje nós vemos claramente como Deus conduziu tudo, mas esse desejo ainda não morreu. Então queremos que você soubesse que caso tenha alguma oportunidade, alguma necessidade, nós estamos dispostos. Tá bom, Richard? Muito bem. Se eu souber de alguma coisa, eu te falo. Essa conversa foi em março de 2018. Aí, lá em agosto, início de setembro, ele escreve um e-mail. Richard, há uma grande necessidade na Hungria. Vocês estão dispostos? Eu falei, onde? Que fim de mundo é esse? A minha primeira reação foi assim, mas por que Europa? Europa não é lugar de passeio, Europa não é um lugar bonito, tantas coisas, lugar cheio de história, museu, igreja velha, lugares bonitos para fazer lua de mel, para comemorar os 25 anos de casado. Gente, a Europa é um grande desafio. Embora seja bonito, embora tenha muita história, embora tenha acontecido ali a Reforma Protestante, que sacudiu boa parte do mundo e ainda nos beneficiamos das consequências disso, a Europa vive uma situação bem complicada e nós paramos para pensar nisso, orar sobre isso. Nós levamos 11 meses, quase um ano, amadurecendo essa ideia, para ver se era isso mesmo que o Senhor tinha para nós. Mas, a princípio, conversa com a Johanna, Europa, aliás disso, com vocês eu posso abrir o coração. Eu tinha um preconceito. Não, lugar de missionário brasileiro é na África, é na Ásia, Timor-Leste, lugares assim. Lugar de brasileiro não é na Europa. Como é que vai pagar em euro? Como é que vai ganhar dólar? É lugar de missionário que vem de países ricos. Eu tinha essa mentalidade. Mas, meus irmãos, a fonte de recursos não está em mim. A fonte de recursos está em quem? O nosso Deus. Se ele quer usar um tupiniquim no contexto europeu, que use. Porque não está em mim nada. Quem está é no Senhor. É Ele que faz. Então, essas coisas foram amadurecendo. Minha esposa muito paciente, me encorajando, me animando, me aconselhando, me exortando, puxando a orelha, etc. Coisas boas. Abre os seus olhos. Veja o que está acontecendo. E a gente começou a olhar, e aí você vê, nossa, 50 países. Essa população, mais ou menos, eu vi ontem, essa população da Europa. Esse é o número de evangélicos. Desculpa, não está aparecendo aí, né? Que interessante. Por que não está aparecendo aí? Porque eu fiz bobagem, né? Mas olha só, cerca de 750 milhões de habitantes e cerca de 22 milhões de evangélicos. Não passa de 3% o número de evangélicos no continente europeu. Olha só isso aqui, olha. Cerca de 2%, segundo as pesquisas, não passa de 3%, que podem afirmar que conhecem Jesus pessoalmente. Há alguns lugares, bolsões de catolicismo romano e ortodoxo, mas há muitos países ateus, há muitos lugares em que o cristianismo é mera cultura, faz parte da história, mas não tem nada a ver com a nossa vida. Deus não faz parte. Deus é domingo, templo, e aquele cara religioso fala um monte de coisa que eu não entendo. Isso é cristianismo. É difícil. A Europa tem influência, é estratégica. A economia, a educação, a cultura, a filosofia, o mundo, né? Muita coisa saiu de lá e ainda dita muita influência no contexto do nosso mundo. A Europa está conectada. Por causa da imigração, centenas de culturas distintas vivem e existem na Europa, muitas representando grupos de pessoas não alcançadas. Vocês acompanham as notícias, e vocês, anos mais recentes, quanta gente entrando nesse continente, atravessando o mar Mediterrâneo, ou pela fronteira terrestre, invadindo esse continente, fugindo de guerras, de conflitos, buscando melhores oportunidades de vida, uma série de questões, alguns países mais abertos, outros fechados. Aqui é a fronteira da Hungria, por exemplo. É um país que foi muito criticado pela União Europeia porque não abriu facilmente suas fronteiras para receber esses imigrantes. Mas veja esse mapa que mostra até 2017 o número de imigrantes no mundo.
A Ásia foi o maior número, quase 80 milhões. Em segundo lugar, a Europa, quase 78 milhões de pessoas que invadiram nos últimos anos esse continente. Trazendo o quê? Sua cultura, sua cosmovisão, sua religião. E qual é a religião predominante? O islamismo. Para um continente muito complexo, multicultural e uma igreja evangélica enfraquecida. Vamos pegar o contexto dos nossos patrícios, os portugueses. A média de idade da igreja portuguesa, os crentes, é 52 anos de idade. E a média de pessoas dentro da igreja, 50 pessoas. Isso só no Portugal. Mas vamos olhar um pouquinho mais para a realidade da Hungria. A Hungria, a Palavra da Vida, trabalha, nós somos missionários da Palavra da Vida, trabalha em 18 países da Europa. 18 países. A Hungria, que está ali na Europa Central, é a principal base de atuação da Palavra da Vida. E lá existe uma escola teológica, cujo objetivo é, vamos preparar essa moçada, vamos preparar jovens para que entendam melhor a sua identidade em Cristo e exerçam com coragem sua influência cristã. Gente do mundo todo vai para lá. Atualmente tem 15 países representados com 60 alunos. Mas a nossa visão não é só pensando em Hungria. A nossa visão, se o Senhor permitir, é que possam vir mais pessoas para influenciar vários lugares no continente europeu. Mas veja os países vizinhos, por exemplo, da Hungria. A Hungria está aqui. Vamos pegar os países vizinhos. Estão comigo? Sim? Hungria, olha a porcentagem de evangélicos. Os números mais recentes. Nosso Brasil tem quantos por cento de evangélicos? Vamos ver o IBGE agora. Alguns estão chegando a 35% ou 40% evangélicos. É claro que no meio dessa porcentagem toda, só Deus sabe quem é de fato seguidor de Jesus. Veja a Eslováquia, 1,2%. Ucrânia, 3,8%. Ucrânia. Romênia, foi falado hoje, né? O pastor Vitor falou da Romênia. Romênia é um potencial missionário. O romeno, ele é mais facilmente adaptável a culturas diferentes. E aí, pode haver, tem ministério na Romênia, há um potencial de preparar, quem sabe, missionários que possam sair de lá e alcançar outros lugares. Sérvia, 0,6%. Croácia, 0,4%. Eslovênia, 0,1% de evangélicos. A Áustria, 0,5%. Se pegar aqui a Tchecoslováquia, eu fiquei sabendo que a maior igreja desse país tem 50 pessoas. É a maior igreja no país. Portanto, meus irmãos, essa passagem aqui, essa história aqui de Neemias, ela me encorajou muito, porque eu estava correndo, fazendo meu exercício, e eu estava pensando em tudo isso, e veio a história de Neemias. E a primeira demonstração de Neemias foi o quê? Estou disposto. Estou disposto. Mas a pergunta para você hoje à noite é, você está disponível para se envolver na missão de Deus? Você talvez não vai ser missionário, você vai para a Hungria, não vai para Moçambique, não vai para lá, para cá. Cada um tem a sua função, mas todo mundo, como um tecido, quebra-cabeça de Deus, monta o quadro que ele está pintando. A pergunta é a seguinte, onde é que tem muros derrubados? Onde é que há sofrimento, humilhação? Onde é que há necessidade que o propósito de Deus não está sendo alcançado? Ao redor de você. Por exemplo, pensa na sua família. Pensa na sua família estendida, seus parentes. Pensa na sua vizinhança. Pensa no seu ambiente de trabalho. Pense na sua cidade, no seu país, no mundo todo. E se pergunte, Senhor, onde é que eu me encaixo? Senhor, eu estou disponível. Eu tenho as minhas limitações, eu não tenho capacidade em mim mesmo de fazer alguma coisa, mas eu estou disponível, estou disposto. Eu estou disposto a evangelizar, a servir, a orar, a levar alguém para a igreja, a consolar quem está precisando de consolo, a exortar quem precisa ser exortado, a contribuir, a visitar, a incentivar. Senhor, eu não posso fazer tudo, mas também não posso não fazer nada. Como o Senhor quer me usar? E aí você pensar em toda a sua vida, o seu cotidiano, a sua casa, os seus filhos, os seus negócios, os seus rendimentos, tudo em função desse propósito de Deus.
E não perder isso de vista, porque o Senhor vai realizar esse propósito. E nós somos convocados a sermos cooperadores com Ele. Os irmãos estão comigo? E aí Neemias vai passar esse tempo orando, tudo mais, e aqui vem o segundo ponto. A segunda qualidade é dependência para se envolver. Porque Neemias sabe, ele é um copeiro do rei. Será que o rei vai deixar eu sair? Será que eu terei condições de chegar em Jerusalém? Será que eu vou conseguir mobilizar aquelas pessoas desanimadas? Faz 140 anos que as coisas são assim. Será que eles vão encontrar ânimo, força, visão e ação para mudar essa realidade? Ele sabia que ele não tinha condição em si mesmo. Portanto, ele vai ao Deus do céu, versículo 4, 5, ele vai ao Deus do céu, o Deus grande e temível, e você lê essa oração e você fica assim maravilhado, como ele está encharcado da palavra de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 4, ele cita Deuteronômio capítulo 30, ele faz reivindicações com base na palavra de Deus, ele entende os propósitos de Deus e ora em cima disso. E é isso que é a bênção para nós, queridos. Por que nós oramos para ter saúde? Para sermos prósperos. Nos dá dinheiro, Senhor. Prospera os meus negócios. Me ajuda a achar emprego. Senhor, que meu filho passe naquela universidade, ela é muito boa. Senhor, ajuda meu filho a ter aquele curso. Senhor, ajude eu a passar naquele concurso. Senhor, tira o fulano da UTI. Senhor, me dá mais anos de vida. Mas por quê? Por que pedir essas coisas? Deus não está comprometido a responder essas orações quando não atende os seus propósitos. E quais são os seus propósitos? Chamar um povo, e de todos os povos, para ser seu e restaurar a criação. Se aquele emprego, se aquele concurso, se aquele dinheiro, se a sua saúde, se mais anos de vida atender os seus propósitos, o Senhor pode fazer isso. Mas os pedidos que devo fazer a Deus devem estar sujeitos a isso. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Neemias aqui, ele ora, ele chama ele de servo, o povo de servos, Moisés como servo. Várias vezes ele usa servo. Nós somos seus servos, e nós somos seus servos, Senhor, para cumprir a sua obra. O Senhor é grande, o Senhor é temível, o Senhor é fiel à sua aliança. Vejam, ele está entendendo que Deus tem uma aliança com aquele povo, e Deus havia dito que se o povo se arrependesse, Deus traria dos lugares mais distantes debaixo do céu e reuniria de novo aquele povo na sua terra. Então Neemias chega diante do Senhor para os seus pedidos a um Deus grandioso, para que os propósitos desse Deus grandioso sejam atendidos, e não os caprichos da sua vida. Isso me faz pensar, quais são os motivos de oração que eu tenho? Eu oro para os meus filhos para que eles alcancem o quê? Quais são os sonhos que eu tenho para eles? A gente vai orar pela igreja, mas pelo quê? Então nós temos que estar encharcados da palavra de Deus, onde aprendemos dos propósitos de Deus, e João diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos atende. Então, Senhor, é os seus propósitos. Eu vivo não para mim mesmo, mas eu vivo para Cristo e para os propósitos do Senhor. Aqui está Neemias. E você vai olhar o livro de Neemias, por 14 vezes, ele está orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, pedindo a Deus. E aí você tem uma oração muito rápida no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Então, orei a Deus do céu. Ou seja, alguém que está demonstrando completa dependência. Então pergunta, você reconhece que tudo que é e tudo que tem depende de Deus? Eu e você reconhecemos isso ou somos orgulhosos? Achamos que eu sou alguma coisa, que eu tenho alguma coisa, que eu conquisto alguma coisa? Ou eu entendo que toda a dádiva vem do céu? E entendo que Ele dá essas dádivas da vida, do dom, do talento, da oportunidade, do conhecimento, da experiência. Essas dádivas que Ele dá é para que eu me engaje com Ele, cooperando com Ele na missão que Ele tem para fazer neste mundo. Você crê que os recursos para cumprir a missão estão disponíveis em Deus? Então, Senhor, eu não tenho nada, mas estou disponível em suas mãos.
E eu dependo de ti para que o Senhor faça. E Neemias está demonstrando isso. Quando você lê o livro de Neemias, você vai ver que ele vai dizer várias vezes assim: a bondosa mão de Deus estava comigo, Deus havia posto no meu coração, ele orou ao Deus dos céus, contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Várias vezes ele repete no livro, dizendo que ele sabia muito bem que ele não era o cara. Eu sou o cara, e cheguei aqui para resolver os problemas. Não, eu sou alguém que esteve disponível nas mãos de um Deus poderoso para que seu propósito seja cumprido. Mas vem a terceira e última qualidade que o Senhor quer encontrar na minha vida e na sua, que é diligência. Não é só, estou disponível, depende de Deus, e né? Bom, Deus vai fazer sua obra, né? E eu cruzo os braços. Não. Há uma diligência, há um suor, há um sacrifício, há um esforço, há uma entrega, há um movimento, há uma ação, há passos a serem dados, há coisas para fazer, mas na dependência de Deus. E é isso que Neemias demonstra. Ele ora por 4 meses, aí no capítulo 2, vamos ler juntos, capítulo 2, acompanha comigo na leitura. Capítulo 2, versículo 1, no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servi-lo o vinho, levei ao rei, cumprindo sua rotina de cada dia. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. É claro, não é bobo, se ele ficasse triste, né, não tivesse aquele sorriso bonito servindo ao rei, ele sabia que o seu pescoço estava a prêmio. Mas ele estava tão abatido, tocado pela situação das más notícias que ele ouviu, que ele foi incapaz de esconder isso. O texto vai dizer, versículo 2, por isso o rei me perguntou: Neemias, por que você está triste? O seu rosto está tão triste, se você não está doente. Essa tristeza só pode ser do coração, Neemias. Quando Neemias está escrevendo seu diário, o que ele escreve? Com muito medo. Porque o rei percebeu: Neemias, você não está doente, e por que esse rosto abatido? Por que você está cabisbaixo? Por que você está com olhos, parece que está chorando? O que está acontecendo com você? Só pode ser doença do coração. Está abatido. Ele ficou com muito medo, porque sabia que uma resposta mal dada podia ser. E aí ele falou: olha, que o rei viu para sempre, como não ficaria triste se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí o rei fala: o que você gostaria de pedir? Aqui ele ouviu uma resposta talvez inesperada, não é verdade? Como assim o rei Artaxerxes? Gente, ele é o rei mais poderoso daqueles dias, o rei do persa. Você pensa que ele é bonzinho? Ele matou 2 irmãos e matou o cara que matou seu pai. Ele não é bonzinho. Aí está aquele rei poderoso. E o rei está no ambiente bem da corte, porque a rainha vai estar ao lado. Pergunta para Neemias: Neemias, então o que você quer que eu faça? Você imaginou isso? O rei perguntar: o que você quer que eu faça então? O que você está pedindo? E aí ele respondeu: se for da casa do rei, e aí você sabe toda a história, e aí ele vai pedir cartas. O que é muito legal é que ele havia sido diligente para pensar, para priorizar. Se o rei me perguntar, eu tenho a resposta. Ele não ficou lá só orando, jejuando, lamentando, mas ele se dispôs. E se o rei me disser assim, quais cartas que eu preciso para atravessar as fronteiras? O visto. Cara, vou ter que construir uma casa. Eu preciso de carta para que o cara lá que da floresta me ceda as madeiras. O rei vai perguntar um prazo, então eu preciso planejar. Diligência, preparação, prioridade. E aí ele vai contar, versículo 8, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre ele, sobre Neemias, o rei atendeu os meus pedidos. Veja a dependência de Deus. Não há rei mais poderoso nesse universo que o Deus que é todo soberano não curve para que os seus propósitos se cumpram. Não percebemos, irmãos? Não há homem mais poderoso, não há mulher mais poderosa neste mundo que Deus não dobre, que Deus não coloque, que Deus não tira, que Deus não converta, que Deus não mova para que os seus propósitos se cumpram. Lá estava um copeiro, gente, um copeiro que tinha integridade e que pede ao Deus dos céus para que mova quem ele quiser, para que os seus propósitos se cumpram.
E ele está disposto a fazer isso. O texto continua, e nós vamos terminar, versículo 19, que as coisas não são perfeitas e bonitinhas. Por 7 vezes, no livro de Neemias, por 7 vezes, vai demonstrar algum tipo de dificuldade, algum tipo de oposição. Porque sempre haverá oposição. Sempre vai ter gente assim, não vai dar certo. Vocês não vão conseguir. É muito difícil. As condições não são favoráveis. Olha, só pinta o quadro negro. Né? Só tem coisas difíceis à frente. E não foi diferente para Neemias. Versículo 10, do capítulo 2, apresenta-se 2 que vão ser pedras no sapato de Neemias. Depois vem um terceiro. O texto diz, Sambalate, que era uma espécie de governo ali da Samaria, Tobias, Amonita, a leste de Israel, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Que história é essa que tem gente que ainda pensa nessa gentalha aqui, que quer o bem dessa nação, que quer o bem desse povo? Por quê? Porque estavam tendo algum tipo de proveito com uma nação destruída, por um povo cabisbaixo. Eles não queriam ver restauração. E se apresentam como inimigos, como opositores. Se você continuar lendo, no versículo 19, vai dizer, mais um cara vai aparecer, esse tal de Gesem, o árabe. Quando souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei, né? Fazendo intimidações, insinuações, intrigas, ameaças, várias vezes, por 7 vezes, Neemias vai encontrar essa oposição. E não só de fora, mas também de dentro, no capítulo 5, em outros momentos, a gente vai ver que há dificuldades. Mas aí que vem a diligência. Se nós estamos dispostos às mãos do Senhor e dependemos dele, vêm as oposições, e a minha tendência, talvez a sua também, seja que, quando há alguma dificuldade, a gente pergunta, será que é de Deus? Será que não devemos avançar? Será que não devemos continuar? Não, irmãos. As dificuldades estarão sempre presentes no avanço da igreja. Nós acabamos de orar, pastor Vitor nos colocou um quadro muito interessante de dificuldades, de perseguições, de momentos difíceis na história da igreja. Mais recente agora, falando quando ainda existia o comunismo em alguns países ali que ele mencionou. As dificuldades vão existir. As dificuldades de pregar o evangelho, as dificuldades de plantar a igreja, as dificuldades de treinar, o sustento, os recursos, as pessoas, as dificuldades estão presentes. Deus não nos chamou para um ministério, uma obra que é um mar de rosa, vento sempre a favor, não tem tempestade, tudo vai bem. É assim? Nós sabemos. Não é assim. Então, meus irmãos, a pergunta é, você está disposto a enfrentar as dificuldades enquanto está envolvido na missão de Deus? E vai ver. Então, você vê uma situação e você fala assim, Senhor, eu estou disposto. Eu não quero só ser assistente. Eu não quero viver como indiferente a essa realidade. Eu me disponho, Senhor, seja na família, seja na sua vizinhança, seja na igreja, seja o que for da obra de Deus, na missão de Deus. E aí você vai na dependência, Senhor, me dá os recursos, me dá a oportunidade, me dá a capacidade, me dá o dom, me dá vida, me dá saúde. Você vai pedindo ao Senhor os recursos materiais e não materiais para os propósitos de Deus. E quando você se dispõe, virão as dificuldades, e virão mesmo. Gente, Satanás não se preocupa com um soldado sentado à sombra de uma árvore, com um fuzil descansando. Mas um soldado que pega o seu fuzil e sai na missão do Senhor e vai guerrear em nome de Jesus, sim, ele vai se opor. Terão dificuldades, tentações, provações. Vêm, as questões vêm na nossa vida. Mas aí, nós sabemos que temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que a missão é dele. A missão é dele. E ele vai fazer cumprir. E nós somos seus cooperadores. Portanto, Deus está em missão. E nós somos convocados a enxergar essa missão. A nos envolver com ela. E a enfrentar suas dificuldades, juntamente com ele. Com quais qualidades? Com a graça de Deus? Disposição. Eis-me aqui, Senhor. Livre-me, Senhor, de envolver com tanta coisa nessa vida que não tem valor eterno.
Ajude-me a ver as pequenas coisas, enquanto eu conto a história para meu bebê, para minha criança, mas estou educando na palavra de Deus, porque tem os propósitos do Senhor lá na frente. Sabe, quando você faz toda a sua vida, não divida a sua vida secular e sagrada, isso não é bíblico. Quando toda a sua vida está centrada no Senhor, no Evangelho e nos propósitos de Deus. E aí você depende dele, e aí com diligência você vai. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pelo exemplo desse personagem do Antigo Testamento, que continua nos ensinando. Obrigado que a missão é tua, nós somos apenas teus servos, que o Senhor bondosamente continue nos capacitando, continue nos movendo, continue nos empurrando e continue nos dando esse privilégio para fazermos parte do que o Senhor está fazendo. A obra é tua, Senhor, graças a Deus, nós somos teus cooperadores e que privilégio cooperar com Deus do universo na missão que o Senhor tem. Ó Deus, se há alguns aqui que estão abatidos, desanimados, anima-os, ó Deus, encoraja-os. Se há alguém que está enfrentando dificuldades porque está servindo o Senhor, anima-os, ó Deus, encoraja-os. De maneira que a gente continue avançando, no nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.